Convido os irmãos, aqueles que quiserem abrir suas Bíblias, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versos 1 ao 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 ao 28. Está também sendo projetado aqui no Data Show. Aqueles que não trouxeram suas Bíblias, aqueles que querem, mesmo que trouxeram, mas querem acompanhar, está na mesma tradução atualizada, e você pode acompanhar nesse momento. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo aqui está expondo a respeito da ressurreição, a ressurreição de Jesus, e ele também fala da ressurreição dos cristãos que já haviam morrido naqueles dias. Mas ele apresenta aqui a ressurreição de Jesus
como fundamento da fé cristã. Pois a igreja de Corinto, essa igreja, como Paulo escreve, ela estava sendo bombardeada por falsos ensinos. Alguns ali estavam declarando no meio da igreja que não haveria ressurreição de mortos. Essas pessoas estavam sendo influenciadas naquela época pela filosofia grega, a filosofia que dizia que a alma é imortal, porém o corpo ele é aniquilado com a morte e ponto final. E não haveria então para eles ressurreição dos mortos. Então Paulo, primeiramente, ele enumera os aparecimentos de Jesus. Ele vai falando aqui àqueles que Jesus apareceu e por fim a ele mesmo, por ser o mais jovem de todos os apóstolos, mais novo de todos os apóstolos, o qual ele mesmo disse que não era digno de ser chamado de apóstolo porque perseguiu a igreja. Então Paulo reafirma assim que Jesus ressuscitou. E ele não ressuscitou como também havia na igreja primitiva aqueles que afirmavam, haviam os hereges naquela época que afirmavam que Jesus havia vindo num corpo espiritual e não um corpo físico. E a Bíblia nos mostra claramente que Jesus ressuscita não como um fantasma, mas ele vem num corpo, ele ressuscita, portanto, em corpo. E depois de Paulo fazer uso dessas afirmações, ele ainda afirma, queridos irmãos, ele informa aquela igreja que se Cristo não ressuscitou dos mortos, como alguns estavam afirmando que não havia ressurreição, então também não haverá ressurreição no último dia. Então ele diz: a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã. E se Jesus não ressuscitou, os que morreram crendo em Jesus, eles pereceram. E nós que estamos vivos, diz Paulo, também vamos perecer. Estamos ainda debaixo do poder do pecado. Nesse sentido, queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele deixa claro que a ressurreição é o fundamento da fé cristã. Sem ressurreição de Jesus, não há cristianismo. Sem ressurreição de Jesus, não há fé. Sem ressurreição, nós ficaríamos apenas com o martírio, ficaríamos apenas com a morte do Senhor. Se bem que as Escrituras afirmam, o próprio apóstolo Paulo nos afirma que na morte, na crucificação, o Senhor já venceu Satanás. Lá na morte, lá ele despojou o diabo. Lá diz as Escrituras que Satanás foi humilhado. Mas com a ressurreição, amados irmãos, a vitória se torna completa. Com a ressurreição, Jesus vence não só o diabo, mas ele vence a morte. Jesus vence também o pecado. E após a ressurreição, a Bíblia nos mostra que Jesus recebe do Pai toda a autoridade. Ele se apresenta aos discípulos, ele diz: agora toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Queridos, o grande pregador Stanley Jones, teólogo, ele diz as seguintes palavras: que o nosso Evangelho não termina num cadáver, mas num conquistador. O nosso Evangelho não termina numa tumba, mas numa vitória. Glória a Deus por isso. Por isso o sinal da nossa fé não está num crucifixo onde há uma pessoa morta, um homem morto, mas o sinal da nossa fé está numa cruz vazia, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. O sinal da nossa fé não está no túmulo, mas está lá no brado do anjo, que disse àqueles que foram buscar pelo Senhor lá no túmulo, ele disse: por que buscai um vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Deus por isso. Eu quero falar rapidamente aqui nessa noite, queridos irmãos, algumas lições que nós aprendemos nesse texto. Eu quero falar sobre o tema: Jesus ressuscitou, esperança aos que creem. Aqueles que creem em Jesus recebem uma esperança maravilhosa porque Ele ressuscitou. E a primeira lição que aprendemos é que a ressurreição de Jesus gerou em
nossos corações, gera em nossos corações uma firme esperança de que todas as promessas nas Escrituras Sagradas, todas as promessas do Senhor que ainda não cumpriram, vão se cumprir. Porque a ressurreição, queridos irmãos, ela confirma a mensagem do Evangelho. A ressurreição ratificou, confirmou que toda a palavra dita pelo Senhor, toda a mensagem ensinada era verdadeira. A força do Evangelho, portanto, ela está na ressurreição. O Evangelho ele recebe poder quando Jesus ressuscita. E nós vemos isso nas palavras do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Com a ressurreição, queridos irmãos, as palavras do Senhor criam força, as palavras do Senhor, elas realmente são reafirmadas pelo próprio Deus. E essas palavras chegaram até nós. Chegaram até nós por quê? Porque Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se Jesus não estivesse ressuscitado, não teria sentido essa reunião, esse culto, esse momento, nada haveria sentido. E nós vemos pela palavra de Deus, nós vemos que a mensagem dos primeiros cristãos, elas foram fundamentadas na ressurreição. Por exemplo, a primeira pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos 2, 24, está afirmada lá na ressurreição de Jesus, quando ele diz: ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse detida por ela. Vejam, amados irmãos, a igreja primitiva pregava, não o Jesus apenas que morreu numa cruz, mas eles pregavam quem? O Jesus ressurreto. A igreja primitiva pregava o Jesus que era agora juiz dos vivos e mortos. Por quê? Porque Jesus morreu, venceu a morte, e agora Ele está nessa condição, é aquele que virá para julgar. Ele julgará os vivos e mortos, diz as Escrituras. Por isso, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a prova de que Jesus não era qualquer um. É a prova de que Jesus não era apenas um idealista, mas muito mais do que isso. Jesus não era como qualquer um desses que vem e monta uma religião, que diz que tem uma revelação de Deus e ali começa uma nova fé, uma nova doutrina. Jesus não é como esses, mas Jesus, por meio da ressurreição, é demonstrado que Ele, na verdade, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Ele não era um agitador, ele não era um revolucionário, como até hoje alguns afirmam, mas na verdade a ressurreição demonstrou que Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus que se fez homem, Ele é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou, que veio a esse mundo. Portanto, com a ressurreição, toda a mensagem dele, ela é reafirmada, ela é confirmada, ela é ratificada por nós pela ressurreição, queridos irmãos. E todas as promessas que Jesus fez e que ainda não foram cumpridas irão se cumprir. Na época que o Senhor estava em carne nesse mundo e Ele pregava, as pessoas às vezes blasfemavam contra Ele. Muitas vezes diziam: quem é esse? Quem é esse que chama Deus de Pai? Quando Ele disse: eu e o Pai somos um, as pessoas diziam: esse blasfema, não sabe o que diz, é um louco. Quando Ele dizia: ninguém vai ao Pai senão por mim, as pessoas, e principalmente os religiosos, diziam: esse é um blasfemo e merece a morte. Muitos diziam assim. Mas quando Ele ressuscita dos mortos, é como se o Pai estivesse carimbando as suas palavras, dizendo: Ele não é qualquer um, Ele é meu Filho amado, é o Filho do Deus vivo. É como se o Pai estivesse dizendo: eu confirmo essas palavras, e agora eu lhe dou o poder, e lhe dou um nome que está acima de todos os nomes, conforme Filipenses 2, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Pai. Amém, queridos irmãos? Portanto, a ressurreição de Jesus, comemorar a ressurreição, ela
essa comemoração nos enche de esperança, porque sabemos que a palavra do Senhor, toda a palavra dita é verdadeira. Segundo, porque as promessas dele vão se cumprir. Por exemplo, segundo lugar, quero destacar aqui que a ressurreição de Jesus também gera uma firme esperança da nossa própria ressurreição, que é a promessa do Senhor. Paulo, no texto que lemos, ele deixou muito claro que Cristo ressuscitou em corpo, sendo ele a primícias dos que dormem. Ele veio primeiro, para que depois os demais, os que são de Cristo, um dia também ressuscitarão. Portanto, nós temos essa firme esperança em nossos corações. Aqueles nossos entes queridos, aqueles nossos irmãos queridos que já foram, já partiram, dormiram em Cristo, eles um dia ressuscitarão. E isso deve encher o nosso coração de esperança, porque no versículo 19, Paulo ali diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança em Cristo não pode se limitar apenas àquilo que podemos receber dele nessa terra. Nossa esperança em Cristo deve estar nas coisas eternas, e a ressurreição dos mortos é uma promessa do Senhor com relação à eternidade. Queridos irmãos, a morte, portanto, não é o fim. Há uma promessa de ressurreição. Talvez alguém pergunte: pastor, aquele que morreu em Cristo, ele não já está com o Senhor? Aquele que morreu crendo em Jesus, não está com o Senhor? Sim, queridos irmãos, sim, ele já está com o Senhor. Mas esse estado é chamado um estado intermediário, né? É um estado que ainda não se aperfeiçoou, não se completou, e se completará, se aperfeiçoará na segunda vinda, quando os mortos ressuscitarão. A promessa de Deus é que nós, os que estivermos vivos na sua segunda vinda, na vinda de Jesus, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados num piscar de olhos, ao soar da trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão e receberão todos nós um corpo novo. Por isso, meus irmãos, nós devemos nessa noite dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Nosso coração se enche de esperança, de alegria. Não temos medo mais da morte. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Estamos prontos não só para viver, amém? Mas para morrer também por Cristo, porque a Bíblia diz que quando Ele vier, nós receberemos um corpo novo. E a Bíblia fala que quando isso se cumprir, o corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? É claro que Jesus venceu a morte na cruz, mas ela será definitivamente destruída, e nós desfrutaremos de algo maravilhoso, que você não é capaz de compreender com a sua mente humana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem reservado àqueles que creem. Você crê? Amém. Terceiro e último lugar, já estou encerrando. A ressurreição de Jesus também gerou uma firme esperança de que, além de nós recebermos um corpo novo, como o do Senhor glorificado, viveremos num mundo novo. Queridos, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia nos fala que as pessoas ali ao redor, algumas começaram a blasfemar, dizendo: desce da cruz, você não dizia que era o Filho de Deus? Desce da cruz, não é tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica? Salva a ti mesmo. Desça agora da cruz, ó Cristo, ó Rei dos Judeus. E assim eles zombavam do Senhor. As pessoas acreditavam que tudo havia saído do controle do Senhor, que Jesus tinha perdido o controle, inclusive que ele tinha perdido o controle da sua própria vida. Mas na verdade, amados irmãos, nem Pilatos, nem Herodes, nem sequer a elite judaica conseguiu tirar a vida de Jesus. Ninguém conseguiu tirar a vida de Jesus. Está evidente em Mateus 26, do verso 53 ao 54, que foi Jesus que se entregou. Diz lá o texto, palavras do Senhor, ele disse: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele mandaria no mesmo momento 12 legiões de anjos
Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais devem assim suceder? Então, amados irmãos, Jesus poderia simplesmente se autolibertar. Ele poderia clamar ao Pai, como ele mesmo disse, e receber ali anjos, legiões de anjos, mas ele não fez. Nós vemos pelas Escrituras, pelos Evangelhos, que até os discípulos que foram avisados antes, parecia até que os discípulos não estavam entendendo, parecia que os discípulos achavam também que Jesus havia perdido o controle, quando nós vemos o próprio apóstolo Pedro, lá em Mateus 16, do 22 ao 23, Pedro chama Jesus de lado e começa a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso não vai acontecer contigo não, de modo algum. A ponto de Jesus, voltando-se para Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É claro que Jesus não repreendeu Pedro, mas Satanás que estava usando Pedro. Vejam, amados irmãos, que as pessoas estavam achando que Jesus havia perdido o controle da situação, mas o próprio Senhor Jesus já havia profetizado. Lá em João capítulo 10, 18 a 19, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Vejam, queridos irmãos, Jesus disse, eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a minha vida e depois retomá-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai, disse o Senhor. Queridos irmãos, nenhum outro ser humano, nenhum religioso, nenhum profeta, nenhum apóstolo, ninguém na face da terra teve o poder de entregar o próprio Espírito. Ninguém na face da terra teve o poder de entregar a sua própria vida e depois retomá-la, a não ser Cristo, o Filho de Deus. Portanto, meus amados irmãos, Jesus sempre esteve no controle de todas as coisas. Sempre esteve. Talvez você olhe para o mundo de hoje e você pense que tudo está fora do controle. O pastor Marcos citou aqui, esse acontecimento terrível, lá no Sri Lanka. Que coisa terrível. Talvez as pessoas chegam a pensar assim: mas onde está Deus? Mas onde está Deus? Dentro de uma igreja? Atentado terrorista dentro da igreja? Pessoas que creem em Jesus morreram. Mas onde está Deus? Parece que Deus não está no controle. Tantas coisas ruins acontecendo. Meus irmãos, saibam que Deus está no controle de todas as coisas. O texto que nós lemos diz que importa que o Senhor reine até que coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele está sentado no trono, à direita do Pai, o Espírito Santo está conosco e Ele está reinando, Ele está no controle. E quando Ele retornar, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, então nós vamos desfrutar de algo novo, algo maravilhoso. Este mundo será destruído. Eu disse que nós temos a esperança de que um dia viveremos num mundo novo. Esse mundo será destruído. Diz as Escrituras, 2 Pedro 3,7, que esse mundo está guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo, a perdição dos ímpios. Jesus não virá mais como um homem simples, um homem humilde que vem na manjedoura, que morre na cruz. Não, Ele virá como um grande rei, como um grande juiz, para julgar vivos e mortos. Ele virá para destruir de uma vez por todos os seus inimigos. Quais são os inimigos, pastor? O Apocalipse mostra alguns ali, 4. O dragão, que é Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, ou a grande meretriz, que é a falsa religião. Ele virá, e a Bíblia nos fala que todos esses serão punidos no lago de fogo. Mas e para nós, pastor? O que sobra para nós? E para a igreja? O que está reservado? Está reservado Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Você pode dizer glória a Deus? Novos céus e nova terra. 2 Pedro 3,13, o apóstolo Pedro diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Eu não espero que este mundo, as coisas se aperfeiçoem e fique tudo perfeito, porque isso não vai acontecer. Não é isso que a Bíblia diz. Eu espero sim que o Senhor voltará
e haverá um novo céu, uma nova terra. Receberemos um corpo novo, porque a promessa de Deus irá se cumprir. Aquele que ressuscitou irá cumprir as suas promessas. Amém, queridos? Vamos celebrar a Páscoa com alegria, cheios do Espírito Santo, porque algo muito melhor está por vir ainda. Que Deus os abençoe. Amém.